Estamos de volta com o Observatório Cultural e no bloco anterior a gente conversou com o poeta cantador. Agora a gente vai bater um papo com o poeta declamador, Hiponax Villanova, que já está aqui ao meu lado. Hiponax, começa explicando isso aí, qual a diferença do declamador para o cantador? Na verdade, a diferença está no instrumento, chamado viola. O repentista, o poeta cantador, o improvisador, ele normalmente usa uma viola. No meu caso, poeta declamador, eu faço uso apenas da voz, sem a viola. A diferença maior está aí, né? E obrigatoriamente eu não tenho que fazer repente ou improviso. Eu posso declamar versos de outros cantadores, de outros poetas, versos meus, escritos, tá certo? E o repentista de fato, né, de origem, ele tem que improvisar, usar a viola, que é uma arma dele, para improvisar. Mas você também faz no improviso? A gente tenta, né? Entendi. Agora me conta um pouquinho da sua trajetória. Você é paraibano do sertão, né? Mas é filho de pernambucano e repentista, né? Conta um pouquinho disso. Meu pai é pernambucano de Caruaru, Ivanildo Villanova, poeta repentista. E um grande nome do repente, na verdade, uma né? referência na cantoria. Eu tenho um tio pelo lado materno, que é pernambucano também, de Flores, que reside em Cajazeiras, aonde eu nasci. Meu avô era repentista e cordelista. Quer dizer, um outro tio da parte do meu pai também repentista e cordelista. Então, era que meio que natural isso, né? Aí eu digo, como é que eu vou fazer? Fui crescendo no meio dos cantadores, comecei a rimar sem rimar, combinando, né? Ia para os primeiros festivais na década de 70 em Campina Grande, menino, 7, 8 anos, e Hiponax, rima aí feijão, eu dizia com arroz, achava que combinava, né? Rimar era combinar. Pão com manteiga, café com leite. Aí só com 12 ou 13 anos que eu comecei a ter noção realmente do que era rima, né? Mas era um universo que eu não poderia fugir, um contexto que não tinha como escapar, não. O pai repentista, o tio repentista, eu vivendo no meio dos cantadores, respirando aquela atmosfera, então foi meio que natural. Aí quando eu vi que a coisa era séria mesmo, eu digo, ó, para competir com Villanova não tem como, vai ter a comparação. Eu vou ter que cantar muito mais que ele e não vai ser possível, que é praticamente impossível, inclusive para os grandes cantadores. Então, para que eu não esteja ouvindo piadinhas, mas rapaz, não chegou nem perto do pai, então eu vou viver no meio, só que de outra forma, declamando, recitando, apresentando. Sem a viola. Sem a viola. Entendi. Que é menos pesada. Bom, além de ser um poeta declamador, você também é promovente aí de festivais, ou seja, está inserido dentro dessa cultura no Nordeste. Como é que está o cenário do repente aqui na nossa região? Olha, eu vou basear no que me fez viver disso mesmo, né? Eu, na década de 70, principalmente em 75, 76, aconteceram os primeiros festivais, os grandes festivais, o boom da coisa, né? E meu pai estava capitaneando lá em Campina Grande, que era a meca da cantoria, mesmo sem ter nenhum cantador nascido lá. Mas era uma referência, tinha um programa de rádio muito famoso, Retalhos do Sertão, os cantadores iam todos para lá, né? Ivanildo, Severino Feitosa, Moacir, Oliveira, Sebastião, então era a meca. Tudo passava por Campina Grande. Aí criou-se o Congresso Nacional de Violeiros em Campina Grande. E aí foi, até a década de 80. Petrolina fazia, Caruaru, João Pessoa fez, Mossoró. Então eu cresci vendo os grandes eventos, sempre com 3 noites. Aí, quando foi na década de 80, 90, a coisa começou a... E agora? Aí, quando foi no final dos anos 90, início dos anos 2000, eu digo, rapaz, eu vou resgatar. Isso eu estou falando do meu lado, né? Na cidade que eu moro, Campina Grande. E aí comecei a fazer o Estado contra Estado e o Desafio dos Campeões. Ao mesmo tempo, botei um programa de rádio. Parece que isso contaminou, que gente da minha geração, acho que sentiu a mesma falta dos grandes festivais, que caiu em Campina Grande, mas caiu também em Mossoró, em Patos, entendeu? Até porque parecia que o público não tinha se renovado, os promoventes, os cantadores. Aí, dos anos 2000 para cá, subiu de novo. Foi uma retomada, a gente pode dizer isso. Uma retomada, um ressurgimento. Então hoje, em toda a cidade, praticamente, tem um evento de cantoria. Se não em 3 noites, hoje é mais complicado. A questão financeira, os aportes é difícil, a questão de governo, prefeitura.
mas uma noite de viola, como se chama, tem em quase toda a cidade. Bom, então cada estado tem o seu grande nome, né? A gente pode citar alguns, assim, os grandes nomes da cantoria aqui no Nordeste? Praticamente assim, o Nordeste se resume a 5 estados: Paraíba, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí. Então você tem aí, se a gente fizesse um comparativo com o futebol, a gente tem aí uns 20 ou 30 cantadores chamados de top de linha, supra-sumo mesmo, né? Pernambuco tem Ivanildo Villanova, Edivaldo Zuzu, Luciano Leonel. A Paraíba tem Sebastião da Silva, Rogério Menezes, Gilmar de Oliveira. O Piauí tem Hipólito Moura, Edmilson Ferreira, Zé Viola. O Rio Grande do Norte tem Sebastião Dias, que além de repentista é prefeito de uma cidade chamada Tabira. Você vê a importância hoje da cantoria. O Ceará tem Geraldo Amâncio, tem Jonas Bezerra. Então tem todos esses estados, esses 5, têm um peso diferenciado em relação ao Maranhão, ao Piauí, a Sergipe, que também tem cantadores, mas não com esse peso assim, top. E tem diferença entre o repente, entre esses estados? Ou seja, cada um criou o seu elemento, a característica ou não? Existe aí um... Não, assim, você entender como Piauí tem menos cantadores famosos do que Pernambuco é muito complicado isso. Porque vai dizer, não, aquela região do Pajeú pernambucano é o berço Não é bem assim. A Paraíba prova, historicamente, que tem cantadores muito mais famosos do que os de Pernambuco. Então eu vejo isso como um momento. Logicamente que quando você faz um levante, Paraíba, Pernambuco, Ceará, então aonde tem uma divisa, tá certo? O Pernambuco na divisa com o Piauí, então quem promove cantoria em Pernambuco, a divisa do Piauí está pertinho ali, vai querer promover também. Então vai, hoje, a nível de qualidade, quando você pega qualidade com quantidade, o Piauí tem um destaque incrível, porque desses 20 cantadores que a gente diz top de linha, 5 são do Piauí. É um estado nível forte, percentual então. É muito forte. Uma geração com 30 e poucos anos, 40 anos. É algo que não tem como, entendeu? Distante. Só que eles não atuam lá. Entendi. Estão tudo aqui. Bom, você como promovente, a gente está inclusive falando aqui do Espaço Cultural, onde acontece, não é, o projeto de repente. No espaço. Explica pra gente como é que funciona. Foi concebido em Campina Grande, porque quando eu disse que a gente começou a tentar resgatar, eu não poderia resgatar somente promovendo um festival. Eu ataquei no rádio, na televisão, tá certo? Fundei o Clube do Repente, que é algo parecido com isso aqui, só que a diferença é que em Campina Grande os apologistas, os admiradores, eles bancam os cantadores. E aqui o governo do estado está patrocinando. Quando eu mostrei o projeto para a Márcia Lucena, eu disse, não, vamos trazer para cá. E aí foi concebido em maio, em julho a gente já estava operando. Funciona assim, sempre na primeira quarta, é bom dizer o verso, né? Sempre na primeira quarta, no Espaço Cultural, tem viola, verso e prosa, algo muito original. As Estrelas do Repente dando um show na capital. Todo mês uma dupla, na primeira quarta de cada mês, de 19 às 21 horas. Uma cantoria, no estilo pé de parede, mais tradicional. Um recanto, a diferença é que não tem a bandeja, onde o público deve e pode aplaudir muito e também pedir. O que é que o público de cantoria interação. pede? Interage pedindo um tema de saudade. A gente evita política, logicamente, principalmente nesse momento. Aí tem saudade, ruedeira, paixão, cachaça, bebida, cavalo. O público está ali para pedir aos cantadores e eles obrigatoriamente têm que atender. Porque tem que fazer o verso na hora, o improviso, de repente. Pois é, então aí você falou que o público pode pedir, eu também vou te fazer um pedido, porque a gente vai encerrar esse bloco, já vou agradecendo aqui a sua participação, mas no próximo bloco a gente vai continuar falando de repente, inclusive vai ter um desafio aqui entre cantadores, viu? E agora eu faço um desafio para você também, fiz para Oliveira de Panelas, agora passo para você. Declama algo aí pra gente de improviso? A cantoria é divina e isso vem do passado. O cantador hoje em dia está muito mais preparado. Por isso que a cantoria vai muito bem, obrigado.